Boa noite a todos, aos nossos irmãos internautas que acompanham o canal YouTube da Associação Espírita Jesus de Nazaré, aos nossos irmãos da casa, aos que vierem se unir a nós, que Jesus possa nos amparar nesse trabalho da noite, onde teremos como tema: fora da caridade não há salvação. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 15, que vai tratar sobre essa temática. Além do Evangelho, tantos outros livros vão falar sobre a caridade. Mas o nosso diálogo de hoje é para tentar entender por que tantos espíritos que vieram, reencarnaram, fizeram uma trajetória de amor, exemplificaram na caridade esse amor. Porque um amor sem ação não tem fundamento. E a ação do amor é justamente a caridade. A gente começa relatando sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, parágrafo 13, versículo de 1 a 7 e o 13. E aí ele começa narrando: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, ainda quando tivesse o dom de profecia, que tivesse a perfeita ciência das coisas, tivesse toda a fé, tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, não é invejosa, não é temerária. Ou seja, quem pratica a caridade por amor não tem medo das ameaças externas. Nem é precipitada, ou seja, não sai atropelando vidas, nem falas, nem comportamentos. Não se enche de orgulho, não vive de ostentação. Não é desdenhosa, não se agasta. Permanece com fé o trabalho, nem se azeda com coisa alguma. É paciente e prudente, não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí a gente para entender por que a caridade foi tão exemplificada pelo Cristo e pelos grandes seguidores dele, tanto os que antecederam quanto os que vieram a posteriori. Lá no livro dos Espíritos tem uma questão, a questão 886, que vai perguntar para os Espíritos a seguinte questão: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos foi benevolência, que é a mesma coisa de amparo e bondade, com todos. Indulgência, que é o mesmo de compreensão e compaixão para com as imperfeições alheias, e perdão, que é a desculpa das ofensas. Então, o que seria, na moral do Cristo, a caridade? Humildade e amor, né? E essas duas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são justamente as molas mestras que nos afundam, que nos encarceram em um planeta de provas e expiações, outros no planetas primitivos que existem nas orbes. Para Jesus, a caridade abrange todas as relações, não existe exceção. Tanto com as relações para com os nossos semelhantes que estão em situações iguais, superiores ou inferiores a nós. Então, tratar o semelhante com amor é uma das maiores caridades que podemos ter. Cabe nos perguntar se agimos dessa forma, se agimos com essa proposta do Cristo. E diversos autores vão tratar o conceito de caridade.
Para Divaldo Franco, lá no livro Lampadário Espírita, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, ela vai dizer que a caridade é o estímulo vivo da fraternidade, que ligará homens e nações na sua família, qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor. Nesse exato momento, a Terra está vivendo mais uma guerra. E essa nova guerra tem dividido a sociedade. Para aqueles que acreditam que só um lado merece oração, lá se justificando ainda no Deus da guerra, porque o Deus da guerra matou em nome de Deus. E nós não estamos mais em condição de continuarmos por esse caminho. Nossos irmãos estão em sofrimento, nossas crianças estão em sofrimento. O que nos separa é só o território regional, é a geografia dos estados, dos países. Mas são filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, e necessitados da nossa ajuda. Se não podemos ir, oremos. Emanemos o nosso pensamento de envolvimento da luz, do discernimento e da sabedoria para com eles. Para Allan Kardec, no Obras Póstumas, ele vai dizer: a caridade é a origem de todas as virtudes e base da ordem social. E é lógico, se tivéssemos a caridade na prática, como Jesus nos ensinou, não existiria miséria, porque da mesa de um rico também existiria alimento para o pobre e a miséria se extinguiria. Para o Espírito da Verdade, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier vai trazer pela sua mediunidade o conceito de que caridade é o dinamismo do amor. O amor, ele só tem validade com a ação. E a ação é através do mecanismo da caridade. Para Fernando Lacerda, no livro do País da Luz, ele vai dizer: a caridade é o bálsamo que consola todas as dores, o manto que tapa toda a nudez, o auxílio que socorre toda a miséria, o pão que mitiga toda a fome, a água que sacia toda a sede, a luz que ilumina toda a treva, a força que anima toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações, a riqueza ao alcance de todos os mendigos. E ele continua: caridade é fazer justiça, é corrigir o defeito, é animar o tímido, é proteger o ousado, é exalçar a verdade, é enobrecer o humilde, é semear a paz, é pugnar pelo bem, é estabelecer a concórdia, é servir o amor, é esquecer agravos, é desculpar as faltas alheias e é, acima de tudo, adorar a Deus. Então, quando a gente analisa para essa expansão de conceitos sobre a caridade, o que a gente pode pensar enquanto ser encarnado do que estamos fazendo? Que tipo de caridade eu ando fazendo? O que eu ando fazendo da minha história? Embora a caridade, ela precisa ser feita a princípio na família, na casa que você vive, na casa onde eu vivo, com os familiares complexos, com os dinamismos sociais no trabalho, na vizinhança, né? Não necessariamente sair para dar esmolas, também, mas a caridade moral, de ter paciência diante da ignorância alheia, de compreender aqueles que têm mais lentidão no aprendizado, enquanto você tem mais rapidez. Então, a caridade é um fenômeno da humildade. Se nós não temos humildade, dificilmente conseguimos praticar a caridade. Já para Jacinto, Roque Jacinto, no livro Intimidade, ele vai dizer que a caridade é amor que se materializa.
caridade é o amor em ação, pela FEB. Lá também, para a Joana de Ângeles, no Lapadário Espírita, ela vai dizer: a caridade pura e simplesmente deveria ser norma de comportamento, porque é o caminho ensinado pelo Cristo. E se é um caminho ensinado pelo Cristo, nós que aceitamos o Cristo, independente da religião, ou nem precisa se ter religião, o ser humano pode criar um elo com Deus, com Cristo, tê-lo como exemplo, entendê-lo, compreendê-lo enquanto ser de luz e seguir sua trilha. Nada impede. Muito mais favorável do que termos uma dita religião e praticarmos o mal. A caridade, meus irmãos, ela é maior do que como diz nosso irmão São Paulo, da fé, a esperança e a caridade, dessas três, a caridade é a mais excelente de todas. Por quê? Porque ela vai reunir características de bondade, de qualidade do coração, que é a benevolência, a humildade e a bondade. E para a gente ter essas qualidades, a gente precisa contrabalançar em nós o egoísmo e o orgulho. Porque nós vivemos digladiando-se conosco mesmo e com os outros. Queremos o tempo todo ser mais bem visto do que o outro, mais aceito do que o outro, mais compreendido, mais amado, mais respeitado, mais benquisto. Na verdade, vivemos em um rol de ilusão muito grande. Uma ilusão que nos tampa a visão espiritual da vida. Bem, realmente temos um corpo e precisamos zelar por ele. Temos relações materiais que precisamos zelar por elas. Temos realmente uma figura social que precisa ser zelada. Não se diz que não se deve zelar, mas é preciso, frente a essa realidade, chamar a consciência e dizer: eu não sou só isso aqui. E um dia deixarei tudo isso para assumir minha verdadeira identidade. Então é necessário a gente estar sempre fazendo um diálogo com a nossa consciência, com a nossa forma de enfrentar a vida e de vivê-la. Porque em determinado momento vai se confrontar a verdadeira persona e a persona da ilusão que a gente também alimenta. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, além do capítulo 13, Fora da Caridade não há salvação, existe um capítulo muito, muito importante, que é o capítulo, o Fora da Caridade é o 15 e esse é o 13, que também sinaliza sobre a caridade. Mas ele vem dizendo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Indiretamente ele vai estar falando também e nos sinalizando sobre a caridade, porque ele vai orientar vários caminhos para a prática da caridade. Quando ele vai dizer e sinalizar nos tópicos sobre como fazer o bem sem ostentação. E não adianta a gente fazer o bem para mostrar aos outros. Aí é orgulho e vaidade. Ele vai também narrar os infortúnios ocultos. Muitas vezes, várias vezes, e muitos irmãos nossos estão na penúria, mas não se colocam, não pedem ajuda. Às vezes nem força para levantar, para impedir algo a alguém, por medo, por questões emocionais. A gente não tem como adentrar nessa amplitude de emoção, de sentimento para com o outro. Mas tem muitos infortúnios ocultos, precisando de uma ajuda, de uma colaboração, às vezes uma oração, às vezes um aconselhamento, às vezes alimento, roupa, sim, às vezes um colchão, mas que a gente precisa estar atento ao redor e muitas vezes deixar de ser parede para sermos pontes, saber de algo
e tentar interligar. Se tem uma família necessitada de algo, tentar ver se tem alguém querendo doar. Então tudo isso é intercâmbio da caridade. Nesse capítulo 13, ele também vai chamar a atenção sobre o óbolo da viúva. O que é que ele quer dizer com o óbolo da viúva? Que tem muita gente que não faz caridade porque não tem muitos recursos. Queria ter excesso para pegar um pouquinho do excesso que não vai fazer falta e dividir. Mas ele traz nesse item, o óbolo da viúva, que aquela irmã que tinha tão pouco, ainda assim pegou daquele pouco que ela tinha e dividiu. Então a caridade é amor. Se a gente tem apego, a gente não consegue trabalhar com a caridade. A gente não tem que ter o excesso para dividir. Então o fenômeno da divisão é um fenômeno de elevação espiritual. O ser primitivo, ele faz o inverso, ele guarda. Sabe aquela história dos animais, principalmente os cães, que pega seu ossinho, cava, bota o ossinho, tampa no campo do ego, animal primitivo, e que nós ainda guardamos isso dentro de nós. A gente tem medo de passar dificuldade, de não ter para consumir. Mas a gente precisa lembrar que tem muitos que não estão consumindo, não tem paz, não tem saúde, estão abandonados nos asilos, estão abandonados nos orfanatos, estão peregrinando pelas ruas. A cidade de Feira de Santana tem diversos seres peregrinando, jovens, idosos, mulheres, homens. E que a gente precisa ter um olhar diferente. Às vezes até uma palavra. Tem muita gente que sobe o vidro com medo, mas às vezes se você baixar o vidro e disser e falar algo com aquela pessoa, talvez aumente a estima daquela pessoa. Isso também é uma fonte de caridade. Um outro tópico importante que esse capítulo vai trazer é convidar os pobres e estropiados. O que é que esse capítulo, o que é que esse tema vai trazer para a gente? Trabalhar nosso orgulho de querer só estar do lado de pessoas de aparência. Então aí eu posso dividir com elas, porque é importante para mim estar com elas. Ninguém quer estar do lado ou dividir com aqueles que aparentemente não têm nada a retribuir. E aí a gente pega no campo do orgulho e da vaidade. Outro item importante nesse capítulo é dar sem esperar retribuição, que coaduna com o anterior, convidar os pobres e estropiados. Se você faz algo por alguém, porque quer que esse alguém te retorne, isso não é caridade. Isso é impulso primitivo do nosso ego para manter a nossa estabilidade ou a nossa melhoria. Então para trabalhar com a caridade, a gente precisa olhar mesmo nossos ímpetos e tentar educar esses ímpetos e se auto-questionar. Será que eu não posso ser um pouquinho melhor? Será que eu não posso agir de uma forma diferente a partir de agora? Será que ao olhar o outro, eu não posso ver apenas um ser, filho de Deus? Deixar de me colocar como centro o tempo todo? E achar que eu tenho que tirar vantagem o tempo inteiro de tudo? É um questionamento para mim. Outro tópico é a beneficência. A gente ouve muito falar de show beneficente, de N questões beneficentes. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a beneficência. Porque por trás pode estar o ostracismo, a necessidade de se apresentar ou apresentar um nome ou uma marca. E que na verdade não é um movimento tão beneficente, é um movimento de um marketing pessoal ou empresarial. Porque quem quer fazer a beneficência não precisa se mostrar. Vai e doa. A piedade.
é um outro tópico trabalhado. E a piedade é um dos elementos que nos une à caridade. Porque se a gente não se tornar compatível com a dor do outro, se a gente não for empático, a gente não consegue ter piedade. E a piedade tem a ver com a compaixão. A compaixão é o meu olhar de amor pela dor que o outro está passando. Poxa, ele precisa de ajuda, ela precisa de ajuda, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa? E se fosse eu? E se eu estivesse naquele lugar? Então a empatia, que gera um cordão umbilical forte com a piedade, com a compaixão. E ele cita também a questão dos órfãos. Hoje se discute muito sobre sexualidade, que não é o nosso tema e a gente não vai adentrar. Se discute muito sobre ter filhos, não ter filhos. Mas o que é mais forte nesse contexto todo é que crianças estão crescendo em orfanatos. Não se discute aqui e agora como essas pessoas estão vivendo. Mas o fato é que um ser masculino e um ser feminino gerou uma pessoa, ou não pôde dar assistência, ou se negou a dar assistência, ou não teve condição de dar assistência por diversos fatores. E esse ser está crescendo sem esse sentimento de pertencimento. E que não deve ser nada fácil para uma criança crescer em um ambiente que ele não se sinta pertencido. É como se faltasse algo. Então, olhar para os órfãos, visitar orfanato, dialogar, sentar, levar uma condição lúdica, educadora, para esses ambientes, é um grande movimento de caridade. E o tema mais forte que a gente traz é o item: fora da caridade não há salvação. Você percebe que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele linkou a caridade versus salvação. E aí a gente precisa parar para entender por que essa ligação tão forte. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora de doutrina, não é fora de espiritismo. Não, é fora da caridade. Porque ser caridoso é o que nos movimenta para perto de Deus. Não é religião. Não é aceitar doutrinas, se essas doutrinas não mexem e não mudam o eu do indivíduo. Então a gente traz uma pergunta: queria Jesus nos alertar de algo sobre a prática da caridade? Ele que foi um grande exemplo, ele que repartiu o pão, ele que triplicou o peixe, ele que distribuiu e mudou o contexto da água para o vinho e dividiu a todos. Ele que curou. É um movimento de caridade, de amor. Ele que distribuiu o magnetismo com a cura de tantos. E aí, para a pergunta, a gente traz a seguinte informação: sim, Jesus queria nos alertar. E uma das partes do Evangelho que prova isso é a seguinte frase do Cristo: passai à direita, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado. Porquanto tive fome e me deste de beber, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Esse movimento do Cristo, essa fala do Cristo, vai revelar a caridade como condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, quem partilha, quem ajuda, quem é caridoso, estará no reino de Deus. Isso significa felicidade. Então, caridade está como condição absoluta da felicidade futura. Bem como ele explicita que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Não adianta adorar a Deus. Adoração, adoração.
mas sem saber viver perto do irmão, não adianta. E olhe que a gente vem para a Terra para resolver conflitos criados por nós mesmos. E aí a gente se debate com aqueles irmãos que a gente prejudicou e volta como seres dentro da própria família. E aí, para praticar caridade diante desses processos? Mas ele é bem claro. Fora dessa condição de ajudar ao próximo, a gente não consegue avançar. Sem amar a Deus, não se pode amar ao próximo. Sem amar ao próximo, não se pode amar a Deus, pois todos são irmãos e filhos do mesmo Pai. Compreende-se então que a caridade é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, no processo da evolução. Ela evitará que nós pratiquemos o mal, como também nos ajudará a praticar o bem. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o que a gente precisa também entender é que elo é esse que liga a caridade à salvação. Né? Para algumas religiões, a vida é única. E por ela ser única, quando morre, a gente vai para ou o inferno, ou o purgatório, ou para as trevas, ou se encontrar com, alguns chamam de diabo, ou para o céu. Mas, como a gente pode entender céu se Jesus afirmou que o reino de Deus estaria dentro de nós? Né? Então, na verdade, o que significa a salvação? No reino de Deus está dentro de nós. Então, se eu vou nascer e o reino está dentro de mim, como eu vou conquistar esse reino depois que eu morrer? Bom, para algumas religiões que não acatam vidas sucessivas, fica uma questão em aberto. Fica uma questão com uma resposta não absoluta. Mas, para a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, que acredita em dois polos muito fortes, defende e se alicerça neles, é o campo da imortalidade da alma e o campo das vidas sucessivas. Sem vidas sucessivas, como a gente alcançaria o reino de Deus? Se está dentro de nós. E se nós não somos pessoas tão equilibradas assim? Somos duais. Ora estamos em um momento de luz, ora estamos em um momento de trevas. Então seria muito complexa essa relação com a salvação. Onde eu encontraria a felicidade futura? Só depois da morte? Bom, para a doutrina espírita, a gente vai trazer um conceito sobre salvação. Alguns conceitos, na verdade. E aí, um deles é salvar-se, é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o transe da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. Quando a doutrina dos espíritos diz aperfeiçoar-se espiritualmente, significa que a gente não nasce uma vez só e não morre uma vez só. Porque nosso espírito precisa ser burilado, nós precisamos estar em aprendizado. E se Deus trabalha, se Jesus trabalha, se no momento de crise minha eu oro e recebo a intercessão da misericórdia divina, significa que Deus não parou de trabalhar. E Jesus também não. Então, como eu vou parar de trabalhar? Vou para um céu estático, ou para um inferno estático, ou um purgatório, e lá ficarei eternamente. Não seria compatível, até mesmo pelo que o Cristo fez, quando ele fez o processo de ressurreição, que foi a capacidade dele reorganizar magneticamente uma visão de corpo
não é? Então, esse conceito de aperfeiçoar-se espiritualmente vem com a doutrina espírita e é definida no livro Candeias da Noite Escura, através de João Marcos, pelo espírito Hermínio de Miranda. A iluminação é um outro conceito de salvação. É a iluminação de si mesma, da alma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Esse conceito está no Consolador, pelo espírito de Emmanuel, pela capacidade mediúnica de Chico Xavier. Já no mundo maior, pelo espírito André Luiz, ele vai dizer que salvação é um trabalho contínuo de renovação e de aprimoramento. Então, se é algo contínuo, é progressivo, então a gente não fica em lugar nenhum parado. Então, uma vida só não é suficiente para encontrar o céu, como também só viver dentro do inferno, do purgatório, ou encontrar só com as trevas e lá ficar. Um outro conceito, né, o Espírito da Verdade vai dizer: salvar-se é compreender a lei e alinhar-se a ela. Libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie à construção da própria felicidade, nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então, meus irmãos, é como se a caridade fosse a estrada de Jacó, ou a escada que ligasse o nosso processo evolutivo, degrau a degrau. E a caridade não pode ser mecânica, ela pode até começar pelo instrumento mecânico, e a gente vai se abrindo nosso coração para o amor. Ela pode começar por um movimento mecânico. Não, eu vou fazer. E lá, nesse movimento mecânico, a gente se permitir a enxergar o outro com amor e a fazer pelo outro com amor. Então, a caridade, no campo da espiritualidade, é a escada de Jacó. É o instrumento que nos eleva. É o caminho para a felicidade futura. E a felicidade futura é o quê? Nos desmembrarmos dos insanos cometimentos que fizemos no passado. Não é isso? Existe algum aspecto que justifique a caridade como condição absoluta para a salvação / felicidade futura, guiado pela doutrina espírita? Sim, existe. É a reencarnação. É um instrumento que faz com que a gente aprenda, caindo, levantando, encarnando, desencarnando, se afrontando com aqueles que a gente derrubou, mas também encontrando aqueles que nos amou e que nos ajudou e que está do nosso lado. Porque nós, quando reencarnamos, a gente nunca vem só. A gente geralmente, em comboios, nós reencarnamos em comboios. Um pai, uma mãe, ou um irmão, ou um tio, ou um parente próximo ou mais distante, reencarnamos no mesmo momento, ou diferenças de anos, 5, 6, 7, 10 anos, 20 anos, mas espíritos em comboio que se definem como família espiritual para dar condição a uma evolução mais harmônica. E muitas vezes, como o nosso irmão André Luiz narra no livro, que a mãe dele assume reencarnar, mesmo estando em uma condição muito mais evoluída, assume reencarnar, esposa do pai de André Luiz, para assumir como filha as duas ex-amantes do pai de André Luiz, que estavam em um movimento de umbral, de obsessão muito grande em cima do pai de André Luiz. E ela o perdoou pelas traições,
E além de perdoar, ela se digna a voltar a reencarnar, assumi-lo novamente como esposo e assumir as duas mulheres que foram objeto de traição como filha. Então, olha o nível de desapego, olha o nível de amor, de compreensão, de benevolência, de compaixão que está nesse elo familiar. E a reencarnação, ela é necessária por quê? Porque estamos interligados perante a lei e escravizados aos compromissos expiatórios. Estamos acorrentados uns aos outros para anular o pior que nós já fizemos no passado. E a chave de quebrar esses grilhões, de flexibilizar esse movimento de dor, está no trabalho, na caridade mútua. Então, ninguém progride sozinho, ninguém progride sem alguém. E Deus coloca quem a gente machucou perto da gente. Mas também Ele nos nutre de pessoas que nos amam para nos fortalecer, para suportar a relação conflitante. E quem não tem um conflito familiar? E quem não teve uma relação difícil? Quem não tem uma relação às vezes difícil no trabalho, num campo de vizinhança ou na própria casa que vive? Segundo o livro Justiça Divina de Emmanuel, trabalho é ascensão. E o espírito precisa estar, compreender, o espírito precisa compreender, despertar para esse movimento de trabalhar. E aí a gente vê diversos irmãos nossos que trabalham de segunda a sexta, orando para chegar ao final de semana, para viver do jeito que a vida na Terra ofertar. Perca de tempo, mas que está tudo sob a harmonia do Pai. No momento que cada um estiver preparado para assumir as responsabilidades que o destino vai trazer, a vida vai convocar de um por um e colocar o fardo em cada um, para cada um aprender o valor do tempo, o valor de uma encarnação, o valor da família, o valor das relações, o valor da vida. Então, mesmo que nós tenhamos a vontade de catequizar o outro, ainda assim é caridade nossa de permitir que cada um construa a sua própria história. Dói quando a gente vê alguém que a gente ama em queda. Muito, muito doloroso. Mas é presunção nossa achar que podemos enlaçar como se fosse um gado o outro e puxar. Não temos esse direito. Isso é presunção. Isso não é caridade. E aí precisa se trabalhar o desapego e a fé. Mas como funciona o mecanismo da justiça divina frente à caridade? Será que ao fazer a caridade, através do amor, da compaixão, do perdão, esse movimento do trabalho ameniza minhas provas, ameniza minhas dores? E olha o que é que a doutrina dos Espíritos vai trazer para conosco. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou até se extinguam, sempre que o aprendiz do progresso, ou o devedor da justiça, todos nós, se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. E aí você entende a figura de Chico Xavier. Você entende a figura de Bezerra de Menezes,
que para nós, seres ainda rebeldes, deixar um ente querido nosso doente para cuidar de um ente querido do outro, como foi Bezerra, é um absurdo. Mas para ele, que já estava alinhado, comprometido com a lei de Deus, a fé e o desapego, ele agiu em prol de uma outra família. E aí a gente traz uma outra questão, um outro questionamento, né? Fazer o bem sem olhar quem é um antídoto para novas provas? É um antídoto para novas quedas? Sim, mas só e somente só se a base do trabalho e da caridade for o amor. Porque, como eu trago aqui agora, como entender a queda de muitos que praticam, entre aspas, a caridade? Tem muita gente que cai fazendo caridade. E aí tem vários casos que não precisamos citar, para não comprometer mais ainda o campo energético dessas pessoas. Porque, como Jesus disse, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E a gente precisa parar de atirar a primeira pedra, porque nós somos tão pecadores quanto. Então, há a resposta. Há os que caíram auxiliando, sim, por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Isso está no livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no capítulo Caídos. Então, praticar a caridade sem renúncia é queda. Porque a renúncia está ligado ao quê? Ao desapego, à falta de vaidade, à eliminação ou redução do ego, do orgulho. Se a gente alimenta elementos de apego, de vaidade, de orgulho, a gente vai estar dentro de um campo de caridade mecânica. Só, fazendo por fazer. Mas o coração não está ali envolvido, o trabalho do aprendizado no amor e na transformação dessa caridade mecânica em caridade fraternal, a tendência é de nós cairmos. Porque o tempo todo nós somos vistoriados. Quem quer seguir o Cristo é vistoriado. Porque Cristo ainda não é compreendido por muitos encarnados e por muitos desencarnados. E quando alguém levanta uma bandeira de que vai seguir a Cristo, pode ter certeza que precisa realmente ter consciência dessa responsabilidade. Porque aqueles que são contra o trabalho do Cristo serão contra nós também. Então a abnegação é muito importante no trabalho da caridade. A humildade e o desprendimento, para não cairmos em uma queda moral. E por isso que Jesus traz que o jugo dele é leve. Por quê? Porque ele traz o servir e o amar. Muitas vezes o pretérito de delitos assomará à nossa frente como necessidade, ou como ferida exposta, ou desequilíbrio tormentoso, ou açoite inexorável, ou inquietação afligente. Mas, mergulhando-se a mente e as preocupações nas águas da Boa Nova e as mãos no trabalho, não haverá ensejo para o desânimo, nem para a acomodação, nem tampouco no lamento ou na tentação da fuga. Isso foi uma mensagem de Bezerra de Menezes, no livro Grilhões Partidos, pelo irmão Divaldo, ditado por Filomeno de Miranda. E os espíritos afirmam, enquanto há inquietação na consciência, há restos a pagar. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. E abre-se a todos nós consolações inefáveis,
braços amigos, diretrizes renovadoras, auxílio constante, ininterrupto, bem como o convite no serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, dentro do que é possível, para não cairmos na presunção, querer mostrar serviço sem capacidade nem física, nem mental, nem psicológica, nem emocional. Os espíritos não exigem de nós um movimento de desequilíbrio, de sacrifício, mas de amor, de compaixão. Como recurso infalível de resgate e reajuste, a caridade serve como burilamento e ascensão. E aí vocês vão ver os representantes da caridade e do amor. Aí eu trago a imagem de Chico, a imagem de Dr. Bezerra, o centro, a imagem do Cristo, que é o grande governador do planeta, a nossa irmã Teresa de Calcutá, nossa irmã Dulce, o nosso irmão Divaldo e tantos outros que estão na Terra fazendo o seu trabalho, talvez com menos visibilidade, mas com grande amplitude de coração e de irmandade e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos equilibre diante das nossas quedas, que somos duais, meus irmãos. Nós caímos e às vezes diante de um tempo difícil, nossa fé fraqueja, mas o socorro chega. A espiritualidade maior nos abraça. Que Jesus tenha misericórdia do planeta e da humanidade. E que Maria Santíssima acolha todas as mães que estão sofrendo, sem poder libertar seus filhos do sofrimento. Assim como os pais que correm das bombas, dos bombardeios, clamando um lugar para se esconder. Que os povos se unam, que os países compreendam a função da paz e que não lutem mais uns contra os outros. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Muita paz.